Boa noite, irmãos, tudo bom? Meu nome é Andréia Gomes e eu tô aqui de Macapá para estar participando do DIP aí com vocês. Agora nós vamos passar uma série de slides e vocês vão estar compreendendo um pouquinho de como é a vida dos cristãos ex-muçulmanos, que é o tema do DIP esse ano. Nessa primeira tela, vocês podem ver o nome, do site Portas Abertas. O lema é Servindo os Cristãos Perseguidos. E o versículo que o irmão André tem como base é: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, como está escrito ali em Apocalipse 3, 2a. Portas Abertas, há quase 65 anos, vem servindo a família da fé. E mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. Os cristãos perseguidos enfrentam várias formas de restrição pelo simples fato de se decidirem seguir a Jesus. E dos mais de 260 milhões de cristãos perseguidos no mundo, a maior parte é de cristãos ex-muçulmanos. Eles serviam na religião do Islã, que é o islamismo, que eles eram muçulmanos, e eles passam a ser cristãos. E o tema é cristãos ex-muçulmanos. Eles eram muçulmanos e passaram a ser cristãos. E o domingo da Igreja Perseguida esse ano está sendo no dia 13 de setembro, por causa dessa pandemia que assolou todos nós. O versículo base que nós temos para 2020 é: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Decore esse versículo aí. Todo muçulmano que se converte, ele tem um preço muito alto a se pagar. O islamismo é o maior desafio, é o maior preço, é a maior dificuldade, é essa transferência do Islã para o cristianismo. Então, é o maior desafio para a igreja, porque ele é o maior perseguidor da Igreja Livre. Dos 50 países que Portas Abertas listou na lista mundial de perseguição, 37 são de maioria muçulmana. E o cristianismo avança nesse berço, onde nasceu o Islã. E o cristianismo tem avançado. E em todos os países da Península Arábica, há grupos de cristãos locais que se reúnem em absoluto sigilo. Eles estão em lugares onde ninguém pode saber. Eles se reúnem secretamente. A perseguição aos cristãos é muito forte no norte da África e tem muitas faces. No norte da África, cristãs como a AISA pagam um alto preço pela fidelidade aos cristãos. Lembrando que esses nomes que nós vamos estar falando são nomes fictícios para proteger a identidade desses nossos irmãos. Em muitos lugares da África subsaariana, ser cristão é sinônimo de martírio. O islamismo se expande na região de forma silenciosa, através de ofertas de melhoria de vida. Nos anos 90, muitos muçulmanos se converteram a Cristo na Ásia Central, mas na maioria dos países da Ásia Central, os pais não podem levar os filhos à igreja. Eles têm que ficar em casa e os pais podem até ir à igreja, mas os filhos não podem ir. As crianças não podem receber o ensinamento cristão. E os maiores países muçulmanos se encontram no continente asiático. Grupos extremistas islâmicos têm se movido para o sudeste asiático. Na Indonésia, os cristãos ex-muçulmanos não são aceitos nas chamadas igrejas abertas. E está uma diferença: os cristãos nascidos em lares cristãos e os cristãos que são ex-muçulmanos. Os cristãos nascidos em lares cristãos, eles têm liberdade para crer em Jesus, muitas cópias e traduções da Bíblia, eles têm uma igreja para fazer seus cultos e os filhos podem ser criados e educados como os cristãos. Mas aqueles que eram muçulmanos e se convertem, são os chamados cristãos ex-muçulmanos, eles não têm permissão para crer em Cristo, nem para mudar de religião oficialmente. Ou seja, vem na carteira de identidade a religião que eles são. E eles não têm
autoridade para estar mudando na carteira essa religião. E, geralmente, somente uma cópia, na versão na língua dele. Essa cópia é compartilhada com todos eles. Eles vão à igreja secretamente ou se reúnem em igrejas domésticas escondidos. E os filhos, geralmente, são criados como muçulmanos. E a maior preocupação dos pais é que se um dia eles vão querer aceitar Jesus ou se eles vão conseguir querer seguir no Islã como eles foram criados. Então, a nossa oração é para que essas crianças conheçam a Cristo através do testemunho dos pais, e mesmo eles sendo criados na religião do Islã, como sendo muçulmano, eles aceitem a Jesus nos seus corações e venham se converter. Fatores externos e internos causam risco à sobrevivência e identidade da igreja de ex-muçulmanos. Na maior parte dos casos, os cristãos ex-muçulmanos se reúnem em igrejas domésticas, como a gente já disse. O desafio de estabelecer uma unidade entre diferentes grupos de cristãos indonésios, eles fazem acampamentos. Esses acampamentos reúnem os cristãos da igreja livre, da igreja aberta, com os cristãos ex-muçulmanos, onde a igreja é perseguida e é formada eles se reúnem em túmulos, muitas das vezes nas florestas, em lugares secretamente, onde ninguém pode saber que eles estão se reunindo e cultuando. A esperança vem quando vemos a palavra de Deus tomar forma na vida de uma pessoa. Essa é uma realidade que pode ser vista na vida de muitos cristãos perseguidos. Eles passam a ter uma vida diferenciada. E logo isso, infelizmente, chama a atenção dos muçulmanos e já percebe que é uma coisa diferente na vida deles. Muitos muçulmanos começam a questionar a própria fé e descobrem em Jesus a verdade que o islamismo não conta para ele. E a certeza de que não são encontrados no Alcorão. Eles veem em Jesus uma força, uma vida muito maior que o Alcorão não pode dar para ele. E por reconhecer o Pai Celestial, o cristão ex-muçulmano, como Marcos, que a gente vê aqui nessa foto, da Indonésia, ele perdeu os pais terrenos, ele perdeu o convívio da família dele, ele não pôde mais morar com os pais dele, ele teve que ir morar em um outro lugar, porque ele não poderia mais morar com os pais dele sendo cristão. E uma muçulmana, uma cristã ex-muçulmana, que foi ajudada pela Portas Abertas, ela disse muito obrigada por vir em meu resgate. Ela viu como se ela fosse uma prisioneira naquela religião. Então, ela viu que no cristianismo uma liberdade. E Esther Banjume cresceu em um lar muçulmano. Mas, ao conhecer Jesus, ela foi rejeitada pelo marido e pelos seus parentes. E Portas Abertas foi pegar a Esther e levou ela para outro lugar, e hoje ela vive refugiada, longe do longe dos parentes, mas livre em Cristo. Quando a conversão se torna pública, cristãos ex-muçulmanos são pressionados a voltar à fé antiga. O que quer dizer isso? Os muçulmanos, eles ficam perguntando: tem certeza? Você não quer voltar? Volta para a fé do Islã, você está numa mentira, isso daí não é verdade, volta para ser Islã. Mas Ibrahim, esse cristão ex-muçulmano da Argélia, ele preferiu perder a família por causa de Jesus, sabendo que com aquela família, com a família dele, infelizmente, ele estava vivendo uma mentira, ele estava vivendo fora da salvação, estava vivendo fora da vida real. Então, ele viu que em Jesus ele tinha uma vida completa. Então, ele preferiu deixar a família dele e servir a Jesus. E você, da Igreja Livre, pode ajudar a preparar cristãos ex-muçulmanos para a vida cristã. Cristãos ex-muçulmanos da Argélia participam de sessão do programa de discipulado, chamado Talmata. E esse discipulado, ele ajuda nessa transição para fazer o conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia, do Alcorão, que é a Bíblia do Islã. E você pode se engajar nessa causa com I de intercessão, D de doação e E de encorajamento. Que tal fazer parte desse ID? Em Colossenses 4:2 está dizendo: dediquem-se à oração
estejam alerta e sejam agradecidos. É hora de agir. Você pode entrar no site de Portas Abertas e lá você vai preencher uma ficha. A ficha vai ter mais ou menos esses dados que vocês estão vendo aí na tela, e ali vocês vão poder estar ajudando os cristãos nesse ID, nessa questão do encorajamento, da intercessão e da doação, porque você vai estar ajudando a ter Bíblias na linguagem deles, a ter material de evangelismo, a ter material infantil para essas crianças. E com uma quantia de R$39, você doando, um mínimo de R$39, você doando para Portas Abertas, você tem direito a 1 ano da revista. E com essa revista, você vai conhecer ali a causa dos cristãos perseguidos, aonde é que Portas Abertas está colocando a sua doação, como ela está indo para encorajar. E você vai ter motivos de oração. Todo dia tem um motivo para você estar orando, e ali você vai estar fortalecendo os nossos irmãos. Preencha a ficha com alguém, vai no site. Nós temos Facebook, M Portas Abertas, tem o Twitter, M Portas Abertas, tem no Instagram, Portas Abertas Brasil, e tem o canal no YouTube, Missão Portas Abertas. Ali você pode ajudar. Portas Abertas, servindo os cristãos perseguidos. Acesse e se envolva. www.portasabertas.org.br. Então, você pode ver assim essa questão. Então, você pode ver aí nesses slides como é que você pode ajudar os nossos irmãos. Como é que você pode se envolver nessa causa. Eu tenho certeza que você comprou a camisa, não? Todo mundo vestido, todo mundo enganjado nessa obra. E não deixe de orar pelos nossos irmãos. Eles precisam da nossa oração. E a maior pedido deles é que a gente ore para que eles consigam aguentar firme. Eles não pedem para a perseguição parar, eles não pedem sossego, eles pedem que a gente esteja orando por eles para que eles consigam aguentar firme, porque eles sabem que essa vida aqui é passageira. O que nos guarda na eternidade é o que vale a pena. Tá ok, irmãos? Fiquem com Deus e vamos nos enganchar nessa obra que não é nossa, mas é que o Pai deixou para nós. Um beijo, fiquem com Deus.